Graça e paz da parte do Eterno, que bom estar com você mais uma vez. Estamos aqui para gravar a segunda aula, tá? Diferente da última aula que nós gravamos. A última aula eu comentei a lição bíblica. Dessa vez nós vamos trazer um subsídio, tá? Para auxiliar o professor na aula. Nós temos aí a lição, né? Você viu aí a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Vai ser dia 9 de abril, próximo domingo, né, de 2023. Nós vamos estar com essa lição em todas as escolas bíblicas no campo de Foz do Iguaçu e, por que não dizer, no Brasil inteiro, né? O texto áureo, eu uso alguns recursos sim da lição, não é só, deixa eu baixar esse microfone aqui um pouquinho, isso, maravilha, não é só, como diz assim, não deixo de usar a lição, mas é um subsídio, tá? Não vou seguir a lição dessa vez, tópico 1, tópico 2, tá? E nós vamos seguir dessa forma. Ainda estou com a garganta um pouco irritada, de vez em quando vocês vão ver a voz some um pouquinho, tá? Mas continue firme aí, tá bom? Estou aqui com a minha xícara de água, com a minha caneca de água. O texto áureo diz assim: amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Verdade prática, diz, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação dos filhos, tá? Então nós vamos eu gostaria de te chamar a atenção, eu já ia direto na introdução, mas eu gostaria de te chamar a atenção primeiro para os objetivos, tá? Primeiro, você tem que apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. Isso você vai ter que focar nesse sentido, tá, professor? E segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Claro, se há uma predileção, né, por um filho, se tem um filho predileto, o outro vai despertar os ciúmes no outro. Explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Então, no terceiro tópico, você vai explicar quais são os malefícios que isso atinge, tanto o desenvolvimento físico, a área emocional, né, e a espiritual dos filhos. O que eu gostei nesse plano de aula, e eu tenho no meu canal, se você quiser assistir, sobre a primeira lição, sobre uma aula só sobre o plano de aula, tá? Se você quiser assistir, é só acessar lá, Pastor Rivanildo de Faria, e você vai ver que tem uma aula explicando como usar o plano de aula. Mas esse aqui, em particular, eu gostei desse, sugestão de método. Então você vai fazer o quê? Você pode aí na sua EBD realizar um painel, né, com seus alunos, convidando pastores e ministros que fazem parte do ministério da igreja para um diálogo, tá, entre a criação dos filhos. Então você vai convidar alunos, pode convidar até jovens, né, participar. Eu sei que tem a classe de jovens aí, mas você pode fazer um convite para 1 ou 2 ou 3 participarem do início, tá? E você vai ser o mediador, tá? Você, professor ou professora, você vai ser o mediador e peça para que cada um deles, expresse um conselho sobre a predileção em relação aos filhos. Então você vai ser o mediador. Não deixe se estender muito o assunto, mas medie esse assunto. Faça a classe participar dessa aula. Depois, em seguida, abre espaço para os alunos perguntarem sobre o tema. Daí já, se os jovens não participarem, você pode fazer com os alunos mesmo, tá? Os obreiros, né, você convida à frente ou separa, enfim. Você pode organizar a sua classe da forma que você achar melhor. Depois, você abre o espaço para os alunos perguntarem sobre o tema. E ao final, ore, né? Isso é só uma introdução. Isso é só para início da aula, tá? Seja rápido, seja objetivo na sua aula,
tá bom? Vamos em frente, dentro do plano de aula ainda, sugestão de método, reforce que devemos pedir a Deus sabedoria para não cometermos injustiça no cumprimento de nossos papéis familiares. Nós somos, sim, o cabeça da casa, nós temos a esposa que nos ajuda, é a mulher que edifica o lar, enfim, mas nós precisamos ser justos na criação e na educação dos nossos filhos, tá bom? Espera aí um pouco. É bom o microfone porque a gente pode ligar e desligar, você não precisa escutar a minha tosse aí, tá? Muito bem, aqui nós temos, né, a introdução, a preferência de filhos dentro do lar, gera divisão, promove o egoísmo na formação deles. Gera uma divisão, sim. Olha, por mais omissa que seja essa divisão, por mais que você não veja essa divisão, o que acontece? Essa divisão ela vai trazer problemas até psicológicos, porque tem, digamos assim, pessoas jovens, né, que conseguem expressar, ele consegue expressar suas emoções, mas tem jovens que não. Então ele se tranca lá no quarto e acaba ficando até depressivo. Então, muito cuidado nessa predileção de filhos. E onde nós encontramos muito, tá? E eu já vou entrando aqui um pouco na lição já. Onde nós encontramos muito, geralmente, é quando o filho tem uma idade mais avançada do que o outro. O mais novo sempre vai, além de receber uma atenção especial do pai e da mãe, e ainda ele tem a obrigação, designado pelo pai e pela mãe, a cuidar do mais novo. E tudo que vai fazer para o mais novo, o pai diz, não, ele é o mais novo, você tem que cuidar dele. Você olha, você presta atenção. E acaba esquecendo que o filho mais velho também precisa da sua atenção. O filho mais velho também precisa do seu carinho. O filho mais velho também precisa de um pai. Vamos para frente? Dentro da introdução ainda, nós estamos falando aqui nesta lição desta semana, veremos que quando nós desviamos, né, das normas de conveniência saudável que Deus estabelece pela sua palavra para o relacionamento familiar, ele é prejudicado. Ele acaba sendo, sofrendo algumas feridas, né? Mágoas, tristezas, são feridas que às vezes são difíceis de curar. Então você tem que cuidar muito, tá? Para não causar essas feridas, para que depois o processo de cura pode ser bem complicado. O processo de cura pode ser bem assim, difícil mesmo, tá? No livro de Gênesis, que é onde encontra a passagem, né? Onde nós vamos ler, eu estou aqui com a minha revista digital, hoje em dia tudo digital, meus irmãos, é uma benção, né? A leitura em classe está em Gênesis, né? 25, de 19 a 28, tá? Deixe o seu comentário, não falei no início, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, comente, tá? Fale, pergunte, eu não sei tudo, mas o que eu puder responder, pergunte, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, no livro de Gênesis, nós encontramos na Torá, né, que o Gênesis faz parte do Pentateuco, mas para os judeus, Torá, a predileção dos filhos por parte do casal Isaac e Rebeca, né? O relato bíblico, né, nos ensina que a tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. É inevitável essa tragédia. Pode chegar um dia em que seu filho, olhe bem, casado, depois que ele tiver casado, depois que ele tiver já com a família constituída, ele tenha coragem, ele venha a falar dos seus sentimentos com você, papai, com você, mamãe. Mas daí já causou uma ferida e um prejuízo, talvez, para o resto da vida. Tá? Outra coisa que eu vou dizer, tenha paciência, essa aula é um pouquinho mais comprida do que as outras, é mais longa, né, por assim dizer. Então tenha paciência, assista, tá? Analise bem e participe. Vamos em frente? Então, estes são heranças do Senhor, Salmo 127:3, e cabe aos pais a responsabilidade
com um desenvolvimento saudável, equilibrado, né? Tanto do ponto de vista físico, quanto do emocional, quanto do espiritual. São áreas em que eu, pai, e você também que é pai aí, pais e mães, nós temos que conduzir aos nossos filhos. Vamos ser perfeitos? Não vamos, não vamos, de forma nenhuma. Vai haver um errinho ou outro? Vai. Pode haver uma ferida ou outra? Pode. Mas nós devemos nos preocupar muito mesmo em traçar uma linha biblicamente, criar eles corretamente. Hoje eu coloquei até no grupo de professores aqui da Assembleia de Deus da Vila C, onde eu congrego, e eu coloquei por que Isaac, né, amava mais a Esaú do que Jacó. E meu cunhado, né, colocou um comentário que eu achei assim de muita importância. Nós amamos realmente todos os filhos. Eu tenho dois, eu tenho um casal e ele também tem um casal. E nós amamos os dois, mas é que acontece que às vezes nós acabamos, como que ele disse, nós acabamos dando privilégio maior para um do que para o outro. Eu vou até abrir o WhatsApp aqui para você ver a resposta que ele deu e eu gostei muito, tá, da resposta dele. Ele colocou assim, ó, deixa eu ver aqui onde ele disse, olha só, o amor... agora eu não estou achando o comentário dele. Mas está aqui, ó. Cadê o comentário do meu cunhado? Tá difícil, mas aguenta aí, eu vou achar, tá? Aguenta aí que eu vou achar. Ó, ele colocou aqui, ó, eu tenho um casal. Estava até agora tentando descobrir qual amo mais, só que não cheguei perto. Dou o coração por qualquer um sem pensar. Mas posso muito bem cuidar mais de um e menos do outro. Que interessante, né? Que maravilhoso esse comentário. Deus abençoe sua vida. Então você pode procurar, né, quem você ama mais. Você pode pesquisar no seu coração, mas às vezes nós cuidamos mais, né, de um do que do outro. Não por isso que eu falei que tem pai que obriga, né, ou pede, implora que o outro cuide do menor. E dá menos atenção, ele cuida menos do maior por pensar que é maior, se vira. E realmente, ele se vira sozinho. Realmente ele se veste sozinho, ele come sozinho, ele arruma até a comida dele. Mas ele também precisa da mesma atenção que o menor. Tá? Vamos enfrentar aqui Efésios, né? Deixa eu fazer um comentário de Efésios 6 e 4, né? Diz sobre os filhos, sobre a criação dos filhos. Vamos ver o que diz Efésios 6 e 4 na Bíblia. Hoje eu estou todo digital aqui, meus irmãos. Estou tentando me acostumar, né, a viver essa época que nós estamos vivendo. Todo digital mesmo. Efésios 6 e 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Esse é o pedido de Paulo em Efésios 6 e 4, para não irritar o filho. E às vezes irritamos, privilegiando um, tendo um predileto e o outro não. Vale destacar, ó, que a formação do caráter do filho tem como referência o relacionamento sadio entre os pais. Principal referência para os filhos. E aí nós entramos num questionamento. Como que está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua esposa, diante dos seus filhos? A sua filha, quando olha, né, o relacionamento de pai e mãe, ela diz, eu quero casar? Ou ela diz assim, casamento é isso? Se casamento for isso, eu não quero nem saber de casar. Ah, não, meu pai briga muito com a minha mãe. Meu pai não é um cavalheiro com a minha mãe, então eu não quero me casar. A mesma coisa o filho. Às vezes a mãe, eu vou usar até uma palavra pesada aqui, é uma megera, né? É uma mulher do deserto com o marido, o filho vai dizer, eu casar para ficar assim? Então nós temos que ter o nosso cuidado, tratar bem a esposa tratar bem o marido, para que primeiro seja um exemplo aos filhos de casamento. Então a referência de casamento para o seu filho, para a sua filha, tem que ser você. Tem que ser o casal que está ali cuidando dos filhos.
Se o filho é desprezado, ele vai dizer, não, mas eu posso cair no mesmo erro de gostar de mais um filho do que do outro. Aí o outro vai ficar triste igual eu estou ficando com meu pai. Vocês viram? É bem complexo mesmo privilegiar um filho e deixar o outro de lado, né? Ponto 1, e se eu não me engano, o único ponto, o filho predileto de Isaac e o de Rebeca. Ó, um exemplo de predileção é a história de Rebeca e seus filhos, narrada em Gênesis 25, principalmente do versículo 19 até o 28. Rebeca tinha 2 filhos, Esaú e Jacó, mas o de Rebeca preferido era Jacó. E nós vamos descobrir por que Isaac amava mais a Esaú. Foi a pergunta que eu fiz no grupo hoje. Tá? E Jacó preferia, né, claro, né, Isaac preferia, claro, Esaú. Jacó mais tranquilo, caseiro em relação a Esaú, que era caçador, que era mais impulsivo, mais, né, dinâmico, enfim. Jacó já era mais tranquilo, já era mais criado aos pés da mãe, dentro da tenda, perto da Torá, aprendendo os princípios bíblicos, né? E nós temos aí a palavra-chave da lição, né? Predileção. Quem não lembra dessa imagem? Quem não lembra dessa túnica, né? Que deu o que falar essa túnica. Essa túnica causou alguns problemas na vida do nosso querido José, né? Ele veio sofrer algumas perseguições dos seus irmãos, mas se nós formos ver na Bíblia, tudo foi plano de Deus para a sua vida. Então José era um filho predileto de Jacó, né? De Israel. Jacó ganha, né, a bênção do pai. Jacó tem uma mãe que o protege, que, enfim, arma para que ele possa receber a bênção, mas depois ele faz o mesmo que o pai, né? Ele segue o mesmo exemplo do pai. Ele escolhe José e Benjamim. José porque levava, né, a conversa dos irmãos, mas o nosso assunto aqui hoje é Isaac e Esaú. Então vamos lá para predileção, preferência acentuado por alguém ou alguma coisa. Eu prefiro o vermelho, eu prefiro o azul do que o rosa, eu prefiro o preto do que o branco na hora de vestir uma roupa. Vocês estão me vendo aqui de preto e branco, a gravata azul. Dá uma olhada na gravata, inclusive é linda essa gravata, tá? Então nós temos preferência, né? Escolha, propensão, inclinação, mas por coisas, não por filhos. Os filhos têm que ser igual, na mesma quantidade, na mesma intensidade, no mesmo carinho, no mesmo esforço, tá? Os filhos têm que ser nessa mesma linha, tá? Ainda falando sobre predileção, a Bíblia ela é repleta de histórias, sim, que nos mostram olhe bem, é plural, as complexidades das relações familiares e as consequências, né, das escolhas que fazemos. Nós vimos na lição passada que a escolha entre o casal não foi culpa de Sara, culpa de Abraão, culpa de Sara de não acreditar em Deus, né? E culpa de Abraão de não se manter firme na sua posição de sacerdote. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Nas nossas escolhas, elas vão trazer aí prejuízos, né, futuro, que talvez, como eu falei na lição passada, dure a vida toda, né? A predileção, aqui nós temos o conceito, primeiro eu falei conforme o vocabulário, tá? Agora é conforme o conceito da lição. A palavra predileção, que é a palavra-chave, o conceito é predileção dos pais por um dos filhos, que eram 2, e os pais preferiam, cada um tinha sua preferência. Dentro da lição, o comportamento dos 2, né, demonstra a preferência ou tratamento diferenciado em relação ao filho em detrimento dos demais. Então, Raquel
preferia Jacó, tinha um tratamento diferente, Isaac e Esaú, então é esse tratamento diferenciado em relação aos outros, assim como Jacó com José tinha um tratamento diferenciado, com Benjamim também, né? Uma história maravilhosa, quem sabe um dia nós podemos comentar sobre ela, né? Todos esses comentários que eu estou fazendo agora é dentro do contexto da lição. Primeiro eu trouxe o significado no vocabulário, né, no dicionário bíblico, não, mas o dicionário da língua portuguesa, e agora nós estamos falando no contexto da lição, tá? Então essa predileção são manifestações, elogios frequentes, permissividade excessiva, recompensa desproporcionais, críticas, né? E castigos mais severos ou não, né, direcionado aos demais filhos. Por exemplo, elogios frequentes para José, permissividade excessiva quando Absalão, né, mata, né, o seu irmão, quando o irmão de Absalão violenta a sua irmã e nada é feito, Davi não faz nada, ou um castigo muito rígido quando é feita alguma coisa, recompensa desproporcional quando Jacó faz uma túnica diferente para José. Tudo isso faz parte da predileção dentro da lição que você pode usar. Tudo isso traz um prejuízo muito grande na criação dos filhos. Eu tenho um casal, eu tenho uma menina, né, de 14 anos e eu tenho um filho de 24 que agora, dia 12 de junho, vai fazer 25 anos. Então, assim, é um pouco difícil, porque quando a Isabelle veio, nós tínhamos três, digamos assim, bajulando a senhorita Isabelle. Então, hoje ela é um denguinho, sim, mas ela não tem a preferência. Porque se ela vai mal na escola, nós chamamos a atenção dela, da mesma forma que era chamado do Fernando. Então, se o Fernando já ficou doente, nós passamos alguns pedaços com ele já, nós cuidamos bem dele. E da mesma forma eu cuido da Isabelle. Quando vamos ao mercado, que compramos alguma coisa, é igual para os dois, ou eles dividem. Eu abraço um, abraço o outro. Eu chamo o Fernando de filhão e a Isabelle de coração. Então são tratamentos iguais. Claro que às vezes a gente erra, mas não é algo frequente. Não é algo que nós mostramos para o outro que a Isabelle é mais importante. Não. Hoje, no dia de hoje é dia 4 de março, a Isabelle está sendo mais importante, sim, porque ela está com dengue, então ela está doente, ela recebe uma atenção maior, mas devido à sua enfermidade que ela está, devido à enfermidade que ela está tendo, tá? Mas não que é predileto. Vamos em frente? Ainda a predileção dentro do contexto da lição gera consequências negativas. É geração de conflitos, é competição, é um querendo agradar mais o pai e a mãe do que o outro. Ressentimentos, meu irmão recebeu mais, minha irmã. Problemas emocionais, né? Complexo de inferioridades, complexo de tristeza, angústia, mágoa, complexos amplos que nós encontramos aí hoje em dia, podem ter sido provocados por quê? Por elogios frequentes. Essa menina é inteligente, essa menina... Mas esse menino... E tem pai que chega a falar, mas esse menino é burro. Ele tinha que ser igual a irmã dele. Não podemos fazer isso, sabe? Nós temos que tratar de igual modo para quê? Para que não venha gerar ressentimentos um do outro, sem, às vezes, ter feito mal um para o outro, tá? E problemas emocionais, né? Tristeza, mágoa, angústia, fica no seu cantinho, não se envolve. É difícil, às vezes, curar pessoas com esses sentimentos, tá? Ainda dentro da natureza, pode ser inconsciente, essa predileção pode ser inconsciente, sim, ou não, ou pode ser consciente. Talvez a forma, a criação, né? Muitas coisas que o pai e a mãe sofreram, passaram, foram criados,
tem a tendência de querer fazer com os filhos também. Mas às vezes é inconsciente. Às vezes por ser pequeno mesmo, vou comprar um docinho para ele, né? Esquece do maior, só porque é menor. Às vezes algum ato pode ser inconsciente, pode sim, mas muitas vezes é consciente. Então, pai e mãe que me ouve nesse momento, tá? Preste bem atenção como você está criando seus filhos. Se você elogia um, o outro também. Se um recebe um castigo, o outro também tem que receber da mesma forma. Vocês imaginem se todos, né? Se eu tratasse diferente a Isabelle pela questão da idade. O Fernando, entre os dois, são 11 anos de diferença. Então imagine você, se eu tratasse diferente né, pela questão da idade. O Fernando hoje poderia ser alguém ressentido com o pai, com a mãe, com a irmã. Poderia não desenvolver no seu trabalho, na sua vida profissional, enfim. Então nós precisamos, né, estar atentos a essa questão da predileção, essa natureza, que isso aí vai gerar, né, mais tarde, vai gerar conflitos, vai gerar dificuldades que poderiam ser evitadas. Desde que seja inconsciente, você pode corrigir, mas conscientemente, como era com Rebeca, como era com Isaac, eles vão contar problema lá na frente, depois que os dois querem se encontrar, né? Vamos ir para frente. O filho predileto de Isaac e Rebeca. Esaú, filho predileto de Isaac. O texto bíblico de Gênesis 25 e 28 nos apresenta, né, uma situação de predileção. No caso, Isaac amava Esaú, e foi a pergunta que eu fiz, né? Ele era habilidoso na caça, trazia alimento, enquanto Rebeca amava Jacó. Aí você vai me dizer assim, não, mas é convivência, Jacó convivia mais, né, com a mãe, e Esaú convivia mais com o pai. E outra, Esaú fisgou ele pelo estômago, né? Mas nós vamos descobrir hoje, né, por que que Esaú amava mais, Isaac amava mais a Esaú. Indo para frente ainda no filho predileto, né, essa predileção pode ser vista como uma consequência natural de afinidades pessoais, interesses em comum entre pais e filho. Pode sim. O pai pode ter interesse, a mãe pode ter interesse, né, pode ter afinidades. Jacó foi criado dentro da tenda, com a Torá, o ensinamento ali. O Esaú, ele já era homem mais do campo, mais, né, assim, de caça. Então ele foi criado diferente um do outro. Como um estava mais próximo da mãe, chegava mais à mãe, tinha mais coragem de falar com a mãe. Jacó tinha mais liberdade de falar com a mãe. Esaú tinha com o pai, porque o pai gostava, né, de ver o filho. Vamos ver para frente, ver o filho caçando, ver o filho preparando a comida para ele. Portanto, é importante que os pais reconheçam a singularidade de cada filho, quer dizer, as qualidades, né? Para evitar favoritismo, você tem que conhecer seu filho. Você tem que ter relacionamento com os filhos também. E aí, filhão, como é que tá? Como que foi o dia? Como que, né, o serviço, os problemas? Isso é normal mesmo, tá? Tem que ter um relacionamento. Se você conhece bem o seu filho, se você tem um relacionamento, você vai tratar ele da forma igual os dois, pela singularidade de cada um. Os filhos precisam sentir-se amados, valorizados de forma igual, para que possa desenvolver uma autoestima saudável, né, em relações fraternas e positivas. Então você tem que amar igual. Vamos para frente, que o tempo voa, né? Já vai para 30 minutos de aula, né? Jacó, o filho predileto de Rebeca, menciona que amava, né, segundo filho de Isaac, enquanto amava Esaú, o primogênito. Isaac amava Esaú, o primogênito, né? E Rebeca pergunta, né, o que há no meu ventre, né? Então nós temos aqui o filho predileto, uma possível explicação para a predileção de Rebeca, porque Jacó era mais ligado às coisas da família, enquanto Esaú, como caçador, estava mais tempo fora de casa. Isso é uma explicação plausível, né?
Jacó foi descrito como um homem pacato, enquanto Esaú foi visto como impulsivo, né? Mas Jacó era pacato, mas tinha uma, né, ideia, uma cabeça brilhante também. Vamos para frente? Mais um ponto aqui. No entanto, a predileção de Rebeca por Jacó tornou-se mais evidente quando ela interfere, ó, a mulher de novo interferindo nos planos de Deus, né? Na bênção, ela vai lá, pega a roupa, né? Como se fosse Esaú, coloca nele, e aí Jacó diz, olha, a voz é aliás, Isaac diz, a voz é de Jacó, mas a roupa, né, é de Esaú. E você pode até perguntar assim, mas por que, né? Jacó era o filho predileto de Rebeca. Por que ela orquestra esse plano? Por que Esaú, né? Você vai descobrir por que Esaú não consegue agradar a Rebeca, porque provavelmente ela deve ter comido da caça que ele trouxe. Também ele preparava para o pai, mas o pai poderia, eu reparto. Eu levo para minha esposa. Eu, às vezes, posso até ir, às vezes, algumas vezes fui comer em lugares onde a esposa não estava, mas eu falo para ela que meu coração fica dolorido, tá? Então, ela faz o que? Ela orquestra, né, esse plano para enganar, de Jacó recebesse a bênção que pertencia a Esaú. Mas nós temos que lembrar que Esaú também se desfez da sua primogenitura, né? Ainda falando sobre, né, a ação foi motivada por sua preferência. E nessa preferência ela criou um atrito entre os dois, a ponto de ter que mandar Jacó fugir. Falou, foge que seu irmão quer te matar. Na hora de fazer a artimanha, na hora ali, ela não pensou nisso, mas aí ela pediu, foge que seu irmão quer tirar a sua vida, tá? Então nós temos dois personagens, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó começam a história antes mesmo de vir ao mundo. No ventre eles já brigavam, eles já eram adversários constantes, a ponto dela perguntar. Então essa intriga entre os dois não foi somente da predileção, não foi. Mas já dentro do ventre eles já brigavam um com o outro, né? Eles já discutiam um com o outro, né? Então, aí nós vemos que dentro dessa predileção só veio a piorar o caso dos dois, né? Eles também possuem preferência diferente dos seus pais. Esaú se tornou um hábil caçador, homem do campo, Jacó era pacato e habitava em tendas. Isaac saboreava uma boa caça e amava Esaú. Rebeca amava Jacó. Nós sabemos por que Rebeca amava Jacó. E Esaú? Esaú pegou o pai pelo estômago, você deve estar pensando assim. Ah, fez uma boa comida? E eu vou te dizer uma coisa, minha esposa, né, faz uma comida 29 anos, que nós estamos juntos, vamos fazer agora dia 15 de outubro, 29 anos, e eu tenho esse corpinho e digo que é culpa dela, porque não é fácil mesmo fugir das panelas quando ela cozinha. Igual Esaú vai lá e conquista seu pai. Seu pensamento deve ter sido esse, inclusive, no grupo onde nós fizemos a pergunta, né, sobre por que Isaac amava mais Esaú. E a resposta foi essa, pela convivência, pelo que ele comia, né, pelo que ele trazia. Mas vamos uma análise mais profunda. E deixo de fazer uns questionamentos. Eu gosto de trabalhar com pergunta. Eu gosto. Então, ó, com as crianças em seu ventre e com grande dor, ela questiona, né? Em Gênesis 25 e 22, você vai ver ela questionar, mas por que, né, Senhor? E Deus responde, ela diz, olha, há duas nações em seu ventre, e o maior servirá ao menor. Mas por que Isaac amava mais Esaú? Não sabia ele da profecia dada a Rebeca? Será que o texto da Torá deve ser interpretado na literalidade, transformando Isaac em um homem guiado por seu estômago, guiado pela convivência? Arriscaria com isso Isaac o futuro da aliança do seu pai? Então, olhe bem,
São perguntas que você tem que questionar dentro da lição. Por quê? Será que ele não sabia da profecia? Será que ele foi guiado pelo estômago? Será que ele era um homem tão fácil assim de não ver o propósito de Deus? Ou será que Rebeca escondeu, né? Ou será que nós... Enfim, são perguntas que você deve fazer na lição, tá? Então nós temos aqui Gênesis 25 e 27, cresceram meninos e o Saul foi perito em caça, homem do campo, mas Jacó simples habitava em tenda. Vamos entender melhor esse Gênesis 25 e 27? No original diz assim, olha, tá? Sabia, era Esaú, era homem que sabia armadilhas, tá? Deixa eu colocar aí, olha bem aí, tá? Ali tá dizendo assim, ó, Tsaid, Iodeia, Ish e Esav, né? Então tá dizendo que ele era homem, tá? Homem que sabia armadilhas. E a escrita em hebraico, no seu original, diz assim, Isaac amava Esaú, pois armadilha estava na sua boca, né? Ve'yehav Itzak et Esav ki tsaid befim. Então ele estava dizendo assim, olha, Isaac amava Esaú, pois armadilha estava na sua boca. Você viu que já mudou um pouco o consentimento de dizer que era por causa da comida. Não. Mas Esaú, ou Esav no original, né? Ele amava, ele sabia fazer armadilha. Vamos entender um pouquinho mais, né, sobre fazer essa armadilha. Uma explicação, segundo os rabinos, né, que estudaram primeiro do que nós, com certeza, ele sabia como fazer armadilhas, enganando seu pai com sua boca. Ele diria, pai, como se dá o dízimo do sal e da palha, né? Consequentemente, seu pai acreditava que ele era alguém que se importava com os mandamentos. Por quê? Porque Abraão deu o dízimo de tudo, só que da palha e do sal não se dava dízimo. Tá? Havia armadilha em suas palavras, havia enganação em suas palavras, havia sutileza nos seus atos, para que armasse, né, algo que prendesse o seu pai a ele. Tá? Por isso que ele era um homem de armadilhas. Olha, a tradução, por que comia de sua caça, a tradução literal seria, porque havia caça em sua boca. Tá? Eu repeti ali, mas é só uma vez. Havia caça em sua boca. Então a palavra caça, ela é associada à ideia de engano, de armadilha. Por quê? O caçador, ele precisa enganar a sua presa. Não importa, hoje não se caça mais com arco e flecha. Ainda, quer dizer, ainda tem, mas mesmo caçando com arco e flecha à distância, ou com um rifle, ou com um fuzil, com uma espingarda, você cria uma armadilha para que o animal se aproxime e aí você vai abater esse animal. E era isso que tinha Esaú. A boca dele tinha armadilha. Ele usava de palavras, de atos, para convencer o seu pai que ele era um religioso. Não, pai, eu vou na igreja, eu estou na escola dominical, mas é só para convencer, só para que o pai tivesse ele como um bom filho. Ele não era. Assim se explicam as palavras. Caça da sua boca, isso é, a boca de Esaú que enganava com mentiras, hipocrisia. Seu pai, o qual não dava conta e preferia, né? E o preferia, enquanto Jacó era homem íntegro e permanecia nas tendas, porque foi ensinado na Torá. Quantos filhos nós não temos, né? Temos, usando dessa artimanha. E os pais dizem, você devia ser crente igual ele. Você devia ser igual, ó, você está vendo aquele filho? Ele vai direto no culto. Ele está sempre na igreja, ele está lá, mas ele está usando de artimanhas para que o pai tenha uma preferência por ele.
Era assim que Esaú fazia. Tá? Era assim que Esaú agia com as suas palavras. A Torá, eu chamo de Torá porque eu estou falando do Pentateuco, tá? Mas eu gosto justamente do hebraico, eu amo o hebraico, tá? Relata que Esaú serviu para seus fins egoístas de 2 métodos. Primeiro, Tsaid Befim, que quer dizer, ele aprendeu a caçar com a boca, com a sua eloquência, com belas palavras, delicadeza, boas maneiras, né? E altissonantes promessas, que só visavam a efeitos exteriores, só serve para enganar os outros, só servia para enganar o pai dele, né? Mas será que Isaac, né? E o segundo método que ele usava era, se o primeiro não funcionasse, ele ia usar esse daí, ó, vai Yadaim, Iede Esav, quer dizer, se o primeiro método não funcionasse, não tivesse o resultado esperado, ele aplicava o segundo, que era mais radical, com as suas mãos, persuasivo, né? Quer dizer, de uma força brutal. Se não funcionasse pelas palavras, pela armadilha, então ele aplicava as forças brutal mesmo, né? Isso pela ignorância, pela brutalidade, tá? Então ele tinha esses 2 métodos de conduzir. O seu pai ele conseguiu com o primeiro, né? O seu pai ele conseguiu com o primeiro método, tá? Então Isaac amasse mais Esaú porque sabia quem ele realmente era, né? Mas tem esse rabino, Jonathan Sachs, propõe uma outra abordagem. Talvez Isaac soubesse muito bem quem era Esaú, né? E exatamente por isso ele amava mais. Aí você vai me dizer, ué, mas espera aí, o pior filho, né? Ele vai amar mais o pior filho? Você sabe que às vezes o castigo não alcança e o amor sim? O filho que dá mais trabalho é o que precisa mais atenção visando a sua restauração. Você lembra de Lucas 7,47? Jesus fala assim, né? Ele faz o relato, né? E diz assim que um devia 50, o outro devia 500. Quando é questionado sobre a mulher pecadora, ele falou, quem amou mais? E ele responde. Ele fala, quem foi mais perdoado, quem devia mais. Ele falou, então, ele vira para a mulher e fala, vamos ler Lucas 7,47, vamos ver o que diz Lucas 7,47. Ele diz assim, aí ele fala, quem amou mais? Por isso te digo, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, Isaac sabia da situação de Esaú. Isaac, ele conhecia os filhos que tinha. Apesar dele ter preferência por um, ele sabia. Então, o que ele faz? Ele pega e ama mais, para ver se o filho muda, para ver se restaura, porque talvez com castigo não haveria restauração. Mateus capítulo 9, de 10 a 13, nós temos o relato que Jesus, ele estava em casa sentado, chegavam muitos publicanos e pecadores e sentavam e comia com ele. Qual foi a resposta dele? Quem precisa de médico são os doentes, não os sãos. Em Mateus 15, 24, ele diz, eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Então, aquele que muito peca precisa de mais amor. É preciso que Deus ame ele de uma forma, porque ele perdoa mais. Não que ele está aí dizendo que não vai amar o outro que pecou menos. Não, mas ele precisa fazer pouca coisa porque já está perto dele. Agora o outro que peca mais, ele precisa amar um pouco mais, né? Então o patriarca Isaac não era um homem guiado pelo seu estômago, não, e muito menos amava cegamente a Esaú, sem saber quem realmente ele era, não de forma nenhuma ele conhecia o filho. Ele sabia que Esaú precisava de uma atenção maior. Ele sabia, né, pois é dos pais a responsabilidade moral de não abandonar. Eu não sei como é o seu filho. Eu não sei que trabalho que o seu filho está te dando.
Eu não sei se, enfim, ele precisa de uma maior atenção. E talvez você não está investindo essa atenção nele. Talvez você não está, não, mas ele é muito errado, mas ele, eu vou relatar aqui algumas coisas, talvez ele é envolvido com coisas ilícitas, com coisas que não fazem bem à saúde, nem à vida moral, mas você tem que amar ele igual. Ele ainda é o seu filho. Não importa a situação, você precisa amar o seu filho. E talvez por isso não que Isaac tivesse uma predileção, mas ele amava mais Esaú porque Esaú precisava. Essa atenção, esse carinho especial sobre Isaac. Será que surgiu algum efeito? Será que deu algum efeito? Eu diria que sim, não, né? Sim, porque Esaú tratava bem o seu pai. Esaú fazia comida, a roupa, os rabinos dizem que a roupa que Esaú vestia para servir o pai, que Jacó usou, então ele não só preparava a comida, mas ele se vestia como um garçom, como um cozinheiro, chefe, ia lá levar a comida ao seu pai, tá? Então Esaú até tratava bem o pai, e os sábios reconhecem, nós reconhecemos, e mais tarde Deus reconhece e fala para Israel, se vocês entrarem na terra de Esaú, não mexam com ele, tá? Não toque nele, não faça nada porque é seu irmão. Isaac errou amando mais Esaú do que Jacó? Talvez sim, pela forma com que ele fez, né? Mas ele sabia que ele precisava mais. Então, mas Esaú demonstra também amor na forma que tratava o seu pai. Mas não mudou. Então, não muda, o amor do pai não conseguiu mudar o filho, ele continuou sendo um caçador, ele continuou sendo um homem do campo, ele continuou tratando as pessoas com os 2 métodos dele, com palavras para mostrar só o seu exterior, e se não convencesse, ele usava da brutalidade. Tá? Diferente de Jacó. E esse homem do campo, esse homem usando dessa forma, dessa armadilha na boca, ele não daria uma continuidade na aliança do Deus invisível. Ele não ia dar continuidade aos planos de Deus. Por isso que lá em Romanos, Paulo vai escrever que Deus amou mais a Jacó do que Esaú, antes mesmo de qualquer um ter feito qualquer coisa. Ele já amava mais a Jacó. Então, nós temos muitos Esaú que precisam mais de amor. Você tem filho dando trabalho para você, mas ele precisa que você invista um amor maior na vida dele. Mas a correção, o arrependimento também depende dele. Tá? Mas nós precisamos saber que devemos amar igual os nossos filhos, tanto um como também. Nem todos os filhos seguem o caminho dos pais, não adianta, nem todos, mas até mesmo alguns fracassos podem ser dignos de honra. Amar nossos filhos, independente do estado em que se encontram, é uma forma de demonstrarmos o amor de Deus. Por quê? Porque Ele também nos ama assim. Ele me ama do jeito que eu sou. Ele me ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama da forma que nós somos, cheios de defeitos, de falhas e de erros. Então, se você está com predileção de filhos na sua casa, se você está dando mais atenção de um do que do outro, não faça mais isso. Mas se tem um filho que precisa de mais amor seu, mais investimento nele, invista. Eu quero orar por você. Vamos orar? Querido e amado Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, eu oro e intercedo por este pai, essa mãe, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria, para que possam criar os filhos, Senhor, com o mesmo amor, com a mesma direção que é a palavra de Deus. Senhor, venha abençoar esta família, Senhor, venha abençoar esse pai, essa mãe que agora encontra em dificuldade, que mesmo investindo amor no seu filho, ele não muda, mas que o Senhor dê ânimo, coragem, Senhor, e que esse amor investido nos filhos venha ser com equidade, com justiça e que possa trazer bons frutos. Senhor, assim eu oro, abençoando a família, em nome do Senhor Jesus.
Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe a sua vida, Shalom Vrahá, paz e bênção sobre você e sobre a sua família, que Deus te guarde, que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima lição, se assim Ele nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.